O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus, através desta parábola, quer nos ensinar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Rezar sempre. Santa Teresa de Jesus, mestra da vida interior, ela trata a oração como sendo essa realidade fundamental do nosso caminho com Deus. Para ela, crescer no caminho de perfeição é você aprender a fazer todas as coisas com Deus. É estar constantemente na presença de Deus. Tanto que, nas sétimas moradas, naqueles lugares mais elevados da santidade, a pessoa, ela, entre aspas, já não reza mais. Por quê? Porque ela não precisa, como nós, para nos recordar de Deus, ter aquele momento do dia em que ela tem que parar para se lembrar de Deus de uma forma mais intensa, mais profunda e dedicar a Ele o tempo que lhe é devido. Ela não sai da presença dEle. Ela permanece com Ele sempre. Sempre. Então, são a essas alturas que Deus nos chama. São esses lugares que Deus quer que nós alcancemos, ou seja, esse estar constantemente na sua presença, fazer todas as coisas com Deus, viver tudo aquilo que nós vivemos com Deus, por Ele e para Ele, a partir da força dEle, a partir da presença dEle. Por isso, ele traz essa imagem da viuvinha que está lá dia e noite, procurando, a justiça, procurando a retidão, procurando a santidade. O Salmo de hoje nos ensina um pouco o caminho que nós precisamos trilhar para isso acontecer. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. A nossa tendência de viver o dia, a gente começa aqui com a Santa Missa, a gente comunga, a gente fica em ação de graças depois da missa, fica esse tempo generoso com Deus, aí durante o dia a gente se esquece dele.
Durante o dia nós entramos no vórtex, né, das tempestades, dos acontecimentos e nos esquecemos de Deus. Saímos da sua presença. Então o exercício é lembrar sempre. O exercício durante todos os dias, durante o dia todo, é você a todo instante trazer a consciência de que você não está só. Trazer a consciência que Deus habita o interior da sua alma. Trazer a consciência em cada ato que você realizar que aquilo você quer que sirva de amor, de honra a nosso Senhor. Tudo aquilo que fizer, a intenção, o motivo pelo qual fazer as coisas é sempre o Senhor. É sempre Deus. É uma forma, gente, de nós não sairmos deste trilho que é viver para Ele em tudo. Recordar sempre, lembrar sempre as maravilhas do Senhor. Como diz o Salmo número 15, tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, eu não vacilo. Imagina, alguém que vive constantemente com o olhar voltado para Deus, o que não significa uma indiferença com os deveres, nada disso. Mas que ela, em tudo que ela faz, ela tem sempre o Senhor ante os seus olhos. Se eu tenho o Senhor ante os meus olhos, eu não vacilo. Eu não vacilo, eu não tropeço, eu não caio. E mais ainda, no livro da sabedoria, da primeira leitura de hoje, nós vemos o poder que aquela palavra que nós mantemos diante do nosso olhar, do nosso coração, todo dia, como ela tem poder de ir ordenando em nós aquilo que está bagunçado. O livro da sabedoria diz assim: quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio do seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impetuoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiada levava teu decreto irrevogável. Então, a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada. Lembra? Todas as coisas foram feitas pela palavra. E encontram o seu sustento, encontram a sua beleza, a sua formosura, a sua razão, nesta mesma palavra, o seu fundamento. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós fomos destruindo as coisas, destruindo a nós mesmos e destruindo a criação de Deus. E somente quando esta palavra, como guerreira, ela vem até este mundo, ela vai devolvendo às coisas a sua beleza. Quando você tem sempre a palavra de Deus ante os seus olhos. Na prática, né? Se você conseguir em cada dia levar consigo uma frase que resuma a sua meditação, a sua oração, que sirva para você como ato de fé, e ao longo do dia você mantém o seu olhar naquilo e procura viver para honrar essa verdade meditada. Com certeza, algo em você começa a ser remodelado, conforme o plano de Deus, conforme essa mesma palavra. É essa palavra que modela, que remodela, que nos recria, que nos salva, uma vez que nós deixamos que ela seja o oriente para o qual nós caminhamos. O oriente que norteia a nossa vida. Então vamos hoje, neste sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, aquela que guardava todas as coisas no seu coração e nelas meditava. Aquela que lutava para que nessa vida cheia de realidades, ela buscava sempre essa unidade. Ela recolhia tudo em si mesma, para encontrar o sentido da vontade de Deus, que ela nos ensine também a meditar sempre as maravilhas do Senhor, a como essa viuvinha estar sempre buscando o Senhor e fazer com que em todo momento nós estejamos
ao lado dele. Pois se o tenho ao meu lado, pois se eu tenho a sua palavra junto a mim, eu não vacilo. E mais do que isso, sou recriado e me torno aquilo que Deus espera de mim. Que ela interceda por nós e nós correspondamos com docilidade de filhos obedientes, acreditando naquilo que a vivência dessa palavra nos reserva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.